O que é septoplastia? E quando que ela é indicada? Na verdade, a septoplastia é a cirurgia da região do septo nasal e ela é muito utilizada pelos otorrinolaringologistas para melhorar a respiração. Se liga nesse vídeo. Olá, sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista. Nós temos um vídeo falando já sobre o septo nasal e como ele pode interferir na respiração das pessoas. E agora nós vamos falar como nós corrigimos quando é necessária a cirurgia de septo, o que é preciso fazer e o que nós esperamos com essa cirurgia. A septoplastia é a cirurgia que nós, otorrinolaringologistas, fazemos para fazer a correção do septo nasal, que é a divisória entre as duas fossas nasais, os dois espaços que nós temos no nosso nariz. Nós costumamos intervir para retirar o excesso de uma cartilagem mal posicionada, o excesso ósseo que pode acontecer na região do fundo do septo nasal e melhorar a passagem de ar da região. E também melhorar o funcionamento, tanto em drenagem de secreções e melhorar também a respiração dessa pessoa. Muitas vezes, nós também associamos por um outro procedimento chamado turbinectomia, que seria a retirada do excesso das estruturas laterais chamadas conchas nasais inferiores, que possam também estar obstruindo junto com o septo nasal e atrapalhando a respiração. Muitas vezes, essas estruturas acabam ficando maiores e mais inchadas em processos crônicos de sinusite ou alergias que estão com dificuldade de serem tratadas e com muita frequência são usadas ao mesmo tempo, tanto a septoplastia como a turbinectomia. E a principal indicação dessa cirurgia é quando a pessoa já está investigada, foi tratado os outros fatores, como por exemplo alergias ou infecções na região nasal e mantém uma baixa qualidade, uma baixa passagem de ar pelo nariz. E para ganharmos mais espaço, nós utilizamos desse recurso para melhorar a qualidade respiratória desse paciente. E além disso, além de dificuldade de passagem de ar pelo nariz, também consideramos se temos já retenção de catarro que favoreça sinusites de repetição, dificuldade de respiração à noite causadas por dificuldades na passagem nasal e por isso que muitas vezes o principal recurso que a gente usa também para avaliar não é somente a resposta para tratamentos, mas exames que vão olhar dentro do nariz, como a nasofibularingoscopia e principalmente a tomografia da região dos seios paranasais, que vai dar um mapeamento de toda a região e poder indicar pontos possíveis de obstrução para a pessoa respirar. Na septoplastia, a incisão, o corte da região, ela é feita dentro do nariz, na mucosa interna. É utilizado equipamentos, muitas vezes de vídeo, para às vezes não terem grandes aberturas e raramente é necessário a mexer. Essa plastia não mexe, raramente não. Na septoplastia, a incisão é feita dentro do nariz. Raramente existem casos que são necessários cortes externos na parte nasal. Pelo contrário, normalmente na septoplastia, nós evitamos ao máximo qualquer tipo de incisão na parte de fora do nariz. Nós trabalhamos dentro e, inclusive, nos espaços mais apertados, usamos como recurso videoendoscopia, as microcâmeras que vão trabalhar dentro do nariz para a gente fazer trabalhar no menor espaço possível e depender de menos agressão na região nasal. Normalmente, pode acontecer sangramentos e por isso nós temos cauterizadores para conter e com o nosso GPS que nós chamamos de tomografia, a tomografia vai nos indicar quais pontos devem ser retirados ou alinhados para uma melhor respiração da pessoa. Muitas vezes nós precisamos usar dois tipos de curativos. Um plástico chamado splint, que vai fazer, na verdade, a retificação da região, vai deixar reto para não grudar nas paredes laterais, evitando uma lesão chamada sinéquia, que é uma má cicatrização. Ela cicatriza no lugar errado e aí pode fechar mais o nariz, ao invés de ter a abertura desejada na septoplastia. E o segundo tipo de curativo é um tampão absorvível, de uma gelatina absorvível ou uma espuma hemostática, ou seja, é um material que coloca dentro do nariz, ele derrete dentro do nariz e solta uma substância que ajuda na cicatrização, evitando assim grandes sangramentos. Não utilizamos, como antigamente, aquelas gases que ficavam até o final no nariz e provocavam muito desconforto na saída. Atualmente, os equipamentos e as técnicas cirúrgicas também são menos invasivas e com melhor prognóstico para o paciente.
Raramente nós temos muita dor na região. Podemos ter, na verdade, até dormência na região nos primeiros dias ou a sensação de ardor, mas não uma dor muito forte na região nasal. O principal cuidado durante a fase pós-operatória é evitar sangramentos, e por isso que nós determinamos no repouso e não carregar muito peso, evitar coisas quentes na região da cabeça e evitar bater na região nasal, já que o septo é um pilar que sustenta toda a estrutura externa do nariz. É como se fosse afinar um pouco o pilar. Então, uma batida em menos de um mês na região nasal, eles podem instabilizar esse septo e ter afundamentos da região nasal ou deformidades indesejáveis da parte externa. Lembrando que na septoplastia nós não priorizamos a parte estética. Existem outras técnicas na plastia, na rinoceptoplastia, que iremos falar mais à frente. Mas na septoplastia o objetivo é respiratório apenas. Não necessariamente irá ter formato, na maioria dos casos, do formato externo do nariz. E a recuperação da septoplastia pode durar algumas semanas. É claro que a fase mais crítica é a primeira semana, nem tanto por dor, mas pelo risco de sangramentos. E por isso que nós sempre deixamos afastado de atividades que possam fazer força ou exposição excessiva a calor, que pode favorecer o sangramento nasal. A pessoa que conseguir fazer as recomendações necessárias do otorrino durante a fase de recuperação, corremos menos risco de sangramento. Depois, em relação à cicatrização, que vai levar muita secreção, cascas, essas cascas vão saindo ao longo em torno de 2 a 3 semanas. E por isso que nessa fase de recuperação, o retorno acaba sendo praticamente semanal ou várias vezes durante a mesma semana, conforme a região que foi cortada for se recuperando. Lembrando que os pontos que são utilizados para fechar as incisões, os cortes, são absorvíveis e costumam cair sozinho na maioria das técnicas cirúrgicas que utilizamos. O único ponto que nós retiramos em até 48 ou 72 horas depois da cirurgia é o splint, que é o plástico que vai deixar na posição a mucosa da região nasal, da região do septo, para não ter uma cicatrização inadequada. Mas normalmente nós deixamos por pouco tempo e por isso que esse é o único ponto que costumamos usar durante a cirurgia de septoplastia. E lembrando que, mesmo operado do septo, muitos pacientes também precisam manter o controle alérgico. Se a pessoa tem rinite alérgica, a cirurgia vai facilitar o tratamento, mas não cura. Se for exposto à poeira ou se não tiver controlada a alergia, ele precisa manter também os tratamentos e o acompanhamento com o otorrinolaringologista. E se você gostou do vídeo, dê o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. E se tiver alguma dúvida, joga aqui no comentário que a gente pode te ajudar também. E até o próximo vídeo. Até mais!